próxima regra que a gente vai tratar vai ser, então, a implicação. A implicação vai ser um jeito da gente conseguir transformar um condicional numa disjunção. E vice-versa, porque as regras de equivalência, elas são de mão dupla, né? Tanto eu posso dizer que P implicando em Q é equivalente a não P ou Q, quanto eu posso dizer que não P ou Q é equivalente a P implicando em Q. Observem que aqui eu já coloquei uma segunda forma que ela suprime a dupla negação, certo? Só para vocês terem noção mais ou menos que ela também pode ser aplicada nesse contexto. Aqui embaixo a gente tem uma transformação literal, né? Então, se a queda é alta, então o estrago é grande. Essa proposição é equivalente à proposição a queda não é alta ou o estrago é grande. Então, eu peguei a primeira e neguei e troquei o condicional por uma disjunção. Como é que isso funcionaria, então, dentro da prova de argumento? Vamos aqui para frente. Então, eu teria esse caso aqui. P implica em Q, P ou R, e aí a gente tem que chegar em Q ou R. Vamos lá, a gente já sabe que tudo que está antes da prova é premissa. Então, a nossa primeira premissa, P implicando em Q. A segunda, P ou R. E aí a gente tem que chegar agora em Q ou R. O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou começar invertendo a primeira. Vamos lá. Eu vou fazer não Q implicando em não P se eu pegar a primeira e fizer um contra. Beleza? Beleza. Por que isso? Ó? Vou botar o 4 aqui agora. Eu posso fazer uma implicação em P ou R. E no que é que iria se transformar P ou R? P ou R iria se transformar em não P implicando em R. Então, eu peguei A2 e fiz uma imp. Novamente, a gente chegou aqui naquele caso, né? Observem o seguinte que eu tenho. Não Q implicando em não P e não P implicando em R. Ó. Então, esse aqui é igual a esse, eu posso fazer isso aqui. Ó. Então, não Q implica em R. Quinto passo, não Q implica em R. Isso é o quê? Eu peguei o 3 e o 4 e fiz um silogismo hipotético. Passo 6, eu preciso agora chegar em Q ou R. Então, vou fazer uma implicação aqui. Quando eu fizer a implicação, o que é que vai ocorrer? Eu nego a primeira, transformo o condicional numa disjunção, preservo a segunda. Peguei a 5 e fiz uma imp. Passo 7, a gente sabe, né? Que duas negações equivalem à proposição do seu valor original. Sexto passo, fiz uma ADN. Poderia suprimir o sétimo passo e no sexto eu já colocar Q ou R? É possível, certo? Mas como a gente está aprendendo as regras e tal, eu vou deixar o mais esmiuçado possível. Mas se eu quisesse suprimir o sétimo passo e fazer direto a dupla negação em cima do passo 6, seria uma possibilidade, beleza? Dessa forma, consegui aqui o que a gente precisava para a nossa conclusão, então apliquei a implicação nesta resolução. Próxima regra, a gente teria então a regra de exportação, que ela vai transformar ali dois condicionais em uma conjunção e o condicional, como vocês podem ver aqui, ó. Na forma literal, como é que seria isso? Eu vou ter que as proposições, se eu tiver dinheiro, então, se eu for ao shopping, compro uma roupa nova, é equivalente a, se eu tiver dinheiro e for ao shopping, observem que aqui a gente tem uma conjunção agora, então, condicional, compro uma calça nova, certo? Essas seriam as equivalências na forma literal, a gente usando aí o português. Mas como é que se daria isso dentro de uma prova de argumento? Aqui a gente tem um exemplo, tudo que vem antes da conclusão é premissa, então eu vou começar já separando isso. A primeira é P e Q implicando em R, é uma premissa. A segunda
é não R ou S, beleza? E a terceira é P, premissa. Beleza. Quando eu vou resolver, o interessante é que vocês olhem sempre para a proposição mais simples. A nossa proposição mais simples nesse caso é o P. Se eu observar, para tentar combinar o P com alguém, eu teria que combinar o P com a proposição 1. Só que como ele está dentro do parênteses, fica difícil para mim combinar. Então eu já vou usar a regra que a gente aprendeu. Ó. Vou no passo 4 aplicar a exportação na primeira. Quando eu aplicar a exportação na primeira, no que é que ela vai se transformar? Vai se transformar em P, implicando em Q, implicando em R. Né? Lembrem que a equivalência é uma via de mão dupla, então eu posso usar ela em qualquer um dos lados. Isso aqui foi o quê? Foi eu pegando a primeira e aplicando a exportação. Agora observem que a gente tem dois condicionais, né? P implicando em Q, implica em Q implicando em R. E aí já se tornou mais fácil, porque a gente tem o 3, que é o P, e o 4, que é um condicional onde o P é o antecedente. Então, se eu tenho um condicional sendo verdade e seu antecedente é verdade, eu sei que o consequente é verdade. Se o que está antes de A7 é verdade, o que está depois também é. Que regra é essa? Eu pegar o 3 e o 4 e aplicar o modus ponens. Cheguei em Q implicando em R. Tenho Q implicando em R e tenho ali, ó, não R implicando em S. Não R ou S. Observem que eu tenho uma disjunção, mas eu posso transformar essa disjunção num condicional, correto? Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer isso se eu utilizasse a implicação. Então, se eu utilizar a implicação no 2, ele vai virar R implicando em S. Peguei o 2 e usei a implicação. Observem que agora, o passo 5, eu tenho Q implicando em R, passo 6, R implicando em S. Lembrando aquela regrinha, ó? Então, aqui eu já posso ter Q implicando em S. Qual regra eu utilizo para isso? Eu preciso do passo 5 e do passo 6 e aplicar aí o silogismo hipotético. Com isso, eu consigo chegar até a conclusão do argumento e provar que ele é válido. Beleza? Então, seria isso.